Olá, começa agora mais uma edição do RVC News. Terminados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, as ações de segurança estão voltadas agora para as Paralimpíadas. 23 mil militares foram escalados para o evento. 43 mil militares fizeram parte da segurança das Olimpíadas em todo o país. Cerca de 23 mil só aqui no Rio de Janeiro. Coube a eles, por exemplo, a segurança dos 2 aeroportos do Rio e dos arredores deles, das vias expressas que passavam pelos locais olímpicos e de pontos estratégicos como o Pão de Açúcar, o Corcovado e a Pira Olímpica, instalada próximo à Igreja da Candelária. A atuação das Forças Armadas também contou com missões marítimas e aéreas, com abordagem de embarcações e interceptação de aeronaves. 78 ocorrências de material abandonado foram atendidas como medida de prevenção ao terrorismo, 51% delas no Rio de Janeiro. O que, na verdade, nós tivemos um grande incremento foi entre inteligência, o sistema de inteligência, inclusive a inteligência militar, de Polícia Federal e da ABIN, com inteligências dos demais países por conta da questão do terrorismo, Cristina. Então isso houve, inclusive nós tivemos aqui um Centro Internacional de Inteligência trabalhando e cooperando conosco aqui. E isso funcionou muito bem a contento. O ministro da Defesa também lembrou que a operação ainda não acabou e que o mesmo efetivo vai ser mantido durante as Paralimpíadas. A garantia da lei e da ordem continua e nós continuamos cumprindo nosso papel. E o ministro do Esporte faz uma avaliação dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O público aprovou o que viu na cidade maravilhosa. Uma família inteira veio ao Rio de Janeiro para viver a experiência de uma Olimpíada em casa. A gente está sentindo muito orgulho do país, da organização, do Rio de Janeiro. Família, a união da família, a gente percebeu muita família aqui, muita tranquilidade e o Rio de Janeiro está de parabéns. E veio gente de todas as partes do país. Achei que foi um sucesso, foi muito bom, não sou daqui, sou de Vitória e estou adorando a experiência de estar no Rio. E do mundo também. Esse espanhol gostou do que viu. Eu gostei muito, eu assisti natação, esgrima, futebol feminino, foi muito bom. Foram um pouco mais de 15 dias em que o mundo viu e ouviu falar do Brasil. Agora um novo ciclo começa, um legado para o esporte brasileiro, para o país e para a cidade do Rio de Janeiro. Foi sucesso fora das arenas e dentro delas também. O Brasil terminou a Olimpíada em 13º lugar no quadro de medalhas. Foram 19 no total, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Em Londres, terminamos em 22º, com 3 de ouro, 5 de prata e 9 de bronze. Para o ministro do Esporte, o resultado reflete o maior incentivo do governo federal aos atletas. Trabalho que vai ser mantido. Nós vamos agora reavaliar modalidade a modalidade, atleta a atleta, avaliar as categorias de base e preparar o próximo ciclo. Mas o fundamental é que nós manteremos o programa e o apoio aos atletas. O ministro disse ainda que nos últimos anos o governo federal investiu 4 bilhões de reais para a infraestrutura dos jogos e obras de mobilidade, além da preparação dos atletas. Puderam assistir nos Jogos Olímpicos, jogos feitos com absoluta eficiência, onde tudo ocorreu dentro do previsto e com muito sucesso. O jornalista americano também foi só elogios. Disse que ficou com medo por causa do vírus Zika, além do risco de terrorismo. Mas se surpreendeu com o Brasil e o povo brasileiro. There's no terrorist problem and nobody speaks about Zika. E com o sucesso dos Jogos Olímpicos, o governo federal vai implantar 27 centros de pesquisas do esporte pelo país. Um espaço de desenvolvimento de pesquisas e projetos para contribuir com a melhoria da gestão e das políticas públicas do esporte e do lazer. Esse é o trabalho desenvolvido nessa unidade da Rede SEDES, Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer, em Brasília, por vários grupos de pesquisadores e especialistas. Nossa preocupação é muito mais a discussão do esporte como um direito do cidadão, como um direito de cidadania. Então, a garantia do acesso ao esporte, né? É isso que é a nossa preocupação maior. Essa rede de centros de pesquisa envolve 73 instituições de ensino superior,
públicas e particulares de todas as regiões do país. São mais de 90 grupos e cerca de 230 pesquisadores. Aqui no Distrito Federal, o espaço fica na Universidade de Brasília. A rede SEDES também está presente em outros pontos do país e vai ser ampliada. Cada uma dessas universidades federais ou institutos já estão recepcionando o centro. Significa, dentro da sua própria universidade, um espaço que a própria universidade destina para abrigar esses pesquisadores e estudantes que vão se debruçar nas temáticas apresentadas e selecionadas nesse chamamento. E você vai ver daqui a pouquinho o incentivo às atividades físicas por meio das academias. Não saia daí, o RVC News volta já. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. Ampla estrutura de ensino, corpo docente qualificado e alta tecnologia. Vem estudar com a gente. Exatas, humanas e biológicas. Princípios e valores cristãos para formar profissionais e transformar vidas pela educação, com responsabilidade social e crescimento sustentável. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. E estamos de volta com essa edição do RVC News. Será que os Jogos Olímpicos vão incentivar cada vez mais as pessoas a buscarem as atividades físicas? Bom, uma pesquisa revela que 54% dos brasileiros praticam hoje algum tipo de atividade. Será que o ano olímpico está estimulando o brasileiro a praticar esporte? Sem dúvida, e a gente é muito grato até por estar recebendo as Olimpíadas no Brasil, porque o fluxo da academia tem aumentado bastante. E não só nas academias, mas nos clubes em geral, as pessoas têm se conscientizado mais de que a atividade física, o esporte em si é importante. Acho que incentiva, sim, a gente acompanha esse clima aí de esporte para todo lado, o pessoal torcendo e assiste na televisão, os atletas todos aí com os corpos definidos e tudo, a gente dá vontade de a gente vir para a academia e se cuidar também. Uma pesquisa promovida pelo Ministério do Esporte mostra que dos 54% dos brasileiros que declararam praticar alguma atividade física em 2013, 60% começaram a prática pelo futebol e 10% pelo vôlei. O estudo foi feito em parceria com as universidades federais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás, do Amazonas, de Sergipe e da Bahia, e já foi usado para repensar políticas públicas de esporte. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar o grau de desenvolvimento do esporte no Brasil. Nesse sentido, ele tenta entender quem são os praticantes de esporte, como eles praticam esse esporte, em que local ele pratica, com que financiamento e que legislação permite essa prática ou dificulta essa prática. E a pesquisa segue traçando novos perfis. É um sistema de avaliação permanente que permite ao gestor público, a partir desses instrumentos, produzir estatísticas básicas contínuas e a partir de ações que ele possa tomar, ele vai avaliar se essas ações tiveram resultados positivos ou não, a partir dos resultados que esse sistema vai demonstrar das pesquisas realizadas. Como a gente viu, né, as academias incentivam mesmo a prática das atividades físicas.
Por isso, muita gente utiliza também os equipamentos a céu aberto para manter a boa forma ou até mesmo a chegar à forma ideal. Turma animada demais. Toda semana, essas moradoras do bairro Cabo Sul, em Guarulhos, na Grande São Paulo, se reúnem para aulas de zumba. Já faz 2 anos que eu faço a zumba aqui. E assim, não só qualidade de vida, autoestima também. A gente tem aqui, eu falo para as meninas que a gente tem uma estrutura diferente. Não sei se todos os bairros têm isso, mas a gente tem atividades aqui todos os dias. Então, para mim, isso é essencial. Estava bastante gorda, estava com quase 70 quilos. E agora eu já estou bem magra, então eu pratico todas as atividades, adoro todas as atividades. E olha que a zumba é apenas uma das atividades oferecidas nesse polo da Academia da Saúde. A gente vê notoriamente a diferença, por exemplo, nas atividades físicas. Tem senhorinhas que chegam aqui com bastante problemas de coluna, de osteoporose, elas acabam melhorando fazendo as práticas corporais. Crianças e adolescentes têm aulas de vôlei nessa quadra e os aparelhos de ginástica ficam lotados. Sobra benefício para a saúde. A gente acredita que a atenção básica hoje, a academia, ela vem para inserir nesse trabalho de prevenção e promoção da saúde. Hoje, graças a Deus, as meninas são super inseridas, você vê que o espaço é ótimo, é amplo, a gente não tem o que reclamar quanto a espaço, quanto a quantidade de alunos, os grupos são fortes, isso auxilia, a gente sabe que a atividade física, ela baixa o nível de glicemia no sangue, controla a hipertensão arterial, os grupos, eles são muito fortes, grandes, inclusive, então elas usam o espaço como um lazer, isso acaba ajudando também na parte psicológica, na parte de interação, surge uma amizade muito grande entre elas aqui na academia. Atividades como essa daqui de Guarulhos acontecem em todos os polos da Academia da Saúde. A ideia é promover atividades físicas, educação em saúde e alimentação saudável, além de prevenir doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes e até câncer, por exemplo. O trabalho faz parte das ações de atenção básica em saúde e está em funcionamento em 2.789 municípios, com mais de 1.779 polos finalizados e 2.046 novas propostas de polos habilitadas. Para todo o país, o Ministério da Saúde liberou R$ 1.700.000 para a construção de polos do programa em 20 estados. Desde 2011, já foram investidos mais de 367 milhões de reais no programa. Mais pessoas na atividade física é menos pessoas no médico. Então é importante a atividade física, é importantíssimo para a vida da gente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar dos direitos dos estagiários e das empresas que contratam essa mão de obra. Veja só. Vivenciar a profissão na prática antes mesmo de terminar o curso. Isso é possível por meio do estágio. Yuri está no 5º semestre de administração e há 6 meses estagia. A experiência já definiu a área que ele pretende atuar. Hoje eu pretendo me especializar na área de psicologia organizacional, onde vem tratar justamente do comportamento das pessoas dentro da organização. Segundo a Associação Brasileira de Estágios, de 40% a 60% dos estudantes que fazem estágio e estão no final do curso são efetivados pelas empresas. Desde 2008, o país tem uma lei específica para regular o estágio. Os estudantes não podem trabalhar mais do que 30 horas semanais e devem receber bolsa auxílio e vale transporte. A remuneração média é de R$ 746, mas, dependendo, pode chegar a R$ 1.600. Os principais benefícios da lei é a questão da redução da carga horária, onde ela é previsto o máximo de 6 horas diárias, 30 horas semanais. Outra coisa que veio também como benefício foi a questão da obrigatoriedade do pagamento da bolsa, auxílio e também do auxílio transporte. O recesso remunerado após um ano de estágio, esse recesso é de 30 dias, né? E durante a avaliação acadêmica dele, ele tem uma redução de 50% da carga horária, né? Mediante comprovação de declaração fornecida pela faculdade. O Brasil tem cerca de 1 milhão de estagiários, mas segundo o Ministério do Trabalho, o país tem potencial para que esse número chegue a 17 milhões. E o governo já atua para aumentar a abrangência do estágio. Nós estamos já em fase de implementação do Comitê Nacional do Estágio, o Comitê Interministerial, que vai juntar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, entidades da sociedade civil, para que nós possamos tratar
item a item da legislação, para que possamos revisar e enxergar o que deve ser melhorado ou adequado diante das novas realidades que estão aí diante de nós. E o governo federal lançou o Plano Agro Mais. Esse plano consiste numa série de medidas para aumentar a eficiência e buscar a redução da burocracia no agronegócio do país. Menos burocracia, mais produtividade. Essa é a meta do Ministério da Agricultura para o agronegócio. Para isso, 69 medidas que vão dinamizar o setor e gerar R$ 1 bilhão apenas com mais eficiência, uma fração do que representa o agronegócio na economia brasileira, já que são 500 bilhões de reais de faturamento anual. O ministro Blairo Maggi afirma que a meta é fazer com que a participação do Brasil no comércio agrícola mundial cresça de 7% para 10% nos próximos 5 anos. Quando nós conseguimos trazer para a mão da eficiência, é mais renda, é mais emprego, são mais impostos que o governo cobra, enfim, toda a sociedade consegue ganhar. Nessa direção é que o Plano Agro Mais está sendo construído, de desentupir, desobstruir aquilo que não serve mais. Entre as medidas de maior impacto estão o fim da reinspeção nos portos e laudos digitais também em espanhol e em inglês. O presidente em exercício Michel Temer assinou o decreto que aprova novo regulamento para a fiscalização de produtos veterinários. O presidente em exercício também disse que a modernização chegou ao agronegócio brasileiro muito cedo, mas que as normas do setor não acompanharam essas mudanças. Para o agronegócio brasileiro, o século XXI chegou muito antes dele começar. Já o arcabouço normativo do Ministério precisa entrar no século XXI antes que ele acabe, que é exatamente o que está acontecendo. Estamos, nesse momento, portanto, dando um passo importante nessa direção. O presidente afirmou que vai pedir aos outros ministérios que elaborem medidas para desburocratizar todo o setor público. Eu quero que o Agro Mais se consolide como referência para toda Esplanada. Portanto, mais uma vez, eu quero convocar os senhores ministros para que nas suas áreas nós possamos desburocratizar a administração, desburocratizando o nosso país. O que o país mais precisa é de eficiência. E no final dessa edição, um alerta sobre saúde. Cerca de 31% dos homens não têm o hábito de procurar os serviços médicos. Por causa de um câncer, Gilberto operou a próstata. Ele conta que, se não fossem os exames exigidos pela empresa em que trabalha, dificilmente teria descoberto a doença a tempo de tratar. Gilberto não tinha o hábito de fazer exames preventivos. Eu não sentia nada. Eu descobri por acaso, fazendo um exame de rotina, né? O que a empresa pede todo ano, senão nunca tinha descoberto. Estava aí até hoje já devia estar até final de carreira aí, né? Assim como Gilberto, quase um terço dos homens não tem o costume de ir aos hospitais para acompanhar a saúde. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que barreiras culturais interferem na prevenção de doenças. Uma das consequências da busca tardia pelos serviços de saúde é que os homens morrem mais cedo que as mulheres e de doenças que poderiam ser prevenidas, como infarto, derrame e câncer. Por isso, na semana do Dia dos Pais, o Ministério da Saúde vem reforçar a importância da prevenção entre os homens. Foi lançado o Guia do Pré-Natal do Parceiro e o Guia da Saúde do Homem para o Agente Comunitário da Saúde. A ideia agora é instrumentalizar ainda mais esses profissionais que estão lá na ponta, para que eles possam trabalhar isso de forma efetiva e tendo, na verdade, uma diretriz do Ministério da Saúde, uma normatização, para que todos sigam, vamos dizer assim, esse protocolo de atuação. Nós queremos estimular os homens a fazer saúde preventiva, acompanhando as suas esposas ao pré-natal, neste momento, que é o momento em que eles mais participam do acompanhamento das esposas, vão ao posto de saúde e queremos capturá-los para fazer os exames, para incentivá-los a cuidar da sua saúde preventivamente. E essa edição termina aqui. Acesse sempre o nosso site rederdc.com.br.